Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Arte Queer, um programa sobre arte, cultura e comunidade LGBTQIA+, apresentado por mim, Fenty Hanna, com participação especial de Melissa Lorange. Hoje aqui, diretamente da Mansão LD, Liberdade e Diversidade, no centro do Rio, para falar com elas, que são os ícones das noites cariocas. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilha bastante e, é claro, deixa sua avaliação lá no Spotify, no nosso podcast. O podcast Arte Queer é um programa com 8 episódios e a cada quarta-feira às 18 horas sai um episódio novo no YouTube e no Spotify. Esperamos vocês, tá? Next Station, Copacabana, a princesinha do mar que conquistou o Brasil. Yes, Queen. Tinha que ter mais uns 3 por Para de show. Ela é de origem baiana, mas atua no Rio de Janeiro há mais ou menos 20 anos. Ficou conhecida na cidade carioca como a drag do povo, meu amor, por ser uma drag versátil que trabalha a cultura brasileira com uma pimentinha de viés político no seu trabalho. Faz parte do coletivo Dragse, um canal no YouTube com mais de 65 mil assinantes, que já conta com mais de 6 milhões de visualizações. Atualmente trabalha como produtora de eventos e rodou o Brasil com outras 10 drags de todo o país, num reality show apresentado por ninguém mais, ninguém menos que Xuxa Meneghel e Ícaro Kadosh para a Amazon Prime. Recebam com muito carinho essa drag star que chegou aqui na Caravana das Drags, Ravena Creole! Bem-vinda, Ravena! Obrigada, Obrigada, amor. amiga. Amei que você veio. Foi um prazer estar aqui, né? Meu Somos amor. aí, desci Como é do que ônibus foi? ali e pulei aquela. Tudo, isso que eu ia perguntar. Te jogaram pra fora do ônibus ou você chegou aqui direitinho? Eu tive que empurrar um pouco ele pra subir ali, mas Soube, chegou né, aqui, mulher? né? Uma Deu uma viagem, suadinha, né? já coloquei um talquinho, já secou. Mas tá belíssima hoje, né? Obrigada, E falar belíssima pra nisso, você. que a gente tá... Ai, obrigada, né, gente? Parece até que foi combinado que a gente vê assim, né? Mas, amiga, a gente chegou àquele momento que eu adoro, que é o momento do drag também, o quê? A acessibilidade. A gente vai fazer uma audiodescrição do nosso look para quem tá ouvindo a gente no Spotify e quem não consegue ver a gente pelo YouTube. Então, vamos lá. Vou começar. Sou Fenty Hanna, uma drag preta, de pele clara, com, uma trança amarrada num coque com muito dourado. Um look todo trabalhado no ouro, com um casaquinho amarelo, unhas douradas, bem afiadas e uma bota, meu amor, maravilhosa, arrasadora, toda metálica. E esse é o meu look. E o seu? Eu sou a Ravena, sou uma drag preta de pele clara e estou usando lindos dreads loiros com algumas aplicações de anéisinhos dourados e estou num belíssimo vestido azul de veludo com algumas aplicações de pedraria com um pouco de penas nas pontas e um escarpão branquinho que eu acabei de sair do trabalho. Meu amor, ela é executiva! Executiva. E olha, o nosso cenário está ornando, né, gente? Esse cenário maravilhoso, com neon rosa, balões e floresta drag brasileira tropical, uma coisa louca, com muito brilho, iluminado, flores, muita informação, gente, muita colorida. E esse sofazinho, olha, com esse felpudo rosa, e um drink, né, amiga? Vamos brindar? E um drink, Um por drinkzinho favor. sem álcool, de pitaia. Eu adoro essa cor rosinha. Agora, sem mais delongas, vamos começar a fofoca. Vamos né? Que eu sei que você fofocar. tem muita coisa pra falar, né? Fofoca? Amiga, viajou o Brasil, não é possível. Que você não tem uma fofoca pra contar pra gente. Né? Tem alguns aí. A gente fica curiosa. Mas olha, antes da gente começar, vou começar com uma pergunta bem clichê. Ok. Né? Pro público entender, quem tá chegando agora. A gente quer saber aquela pergunta que todo mundo faz pra todas as drags. Qual a razão do seu nome? Olha, a razão do meu nome, eu estudei com uma menina que tinha o nome de Ravena. E isso foi quando eu era pequena. E desde essa época eu gostei tanto desse nome que eu falei, eu preciso usar esse nome em algum lugar. Queria colocar num animal, numa boneca, alguma coisa. Eu falei,
Do nada eu construí essa boneca que sou. É, E eu falei bonecona. assim, vou usar esse nome. O sobrenome é que veio depois. O primeiro sobrenome, gente, era Grape City. Era semente de Nossa. uva. Eu falei assim, que é isso, gente? Não tem nada a ver comigo. Aí eu tava escutando as músicas da Beyoncé, uma bem fã, como eu sou, É, né? meu amor. E escutei essa música que se chamava Creole, que falava sobre essa mistura de cores, de raça, uma mistura de tudo, formando uma pessoa. Eu falei, sou eu. Que linda, olha, referências, referências. E, amiga, aproveitando que você falou de boneca, eu vi a sua performance, né? Que você tinha feito um Dragstar, e você fez também lá na premiere do Caravana das Drags, né? O reality show que a Sim. Gata tá participando. E você fez aquela performance Procuram-se Bonecas Pretas. Fala um pouquinho pra gente sobre a importância dessa performance, a importância do seu trabalho, que é justamente essa mistura de cultura brasileira com essa pimentinha de viés político, né? Essa performance em si, eu já gosto de fazer performance que passe uma mensagem. E quando eu escutei essa música pela primeira vez, me veio tipo aquele momento da infância que realmente a gente não se vê representado em lugar nenhum. E essa música diz sobre isso. Procuram-se bonecas pretas. Procura-se a gente se ver mais lugares, ocupando lugares. E eu falei, essa performance é a minha cara, que dá pra ter. Tem um quê dançante na música, que dá pra você passar a mensagem assim, que a pessoa que tá recebendo a mensagem nem sente que ela tá recebendo. É, Então, eu acho essa música muito potente e ela é diz linda. muito, e através da nossa arte a gente consegue passar essa mensagem. Então, só casei o útil ao agradável. Arrasou, é a música da Larissa Luz, gente, inclusive maravilhosa. E aproveitando, né, eu queria saber como surgiu isso, como é que foi pra você ser conhecida como a drag do povo aqui no Rio de Janeiro? Eu sempre tive, né, essa coisa de chegar no lugar e cumprimentar todo mundo. Eu gosto de cumprimentar desde o pessoal que está trabalhando até o pessoal que está se divertindo na festa. Então eu acabei, né, sendo conhecida. O pessoal falou assim, ela vai ser vereadora. Eu falei, não, ela é E drag. E gostava de conversar com todo mundo. Aí me deram esse apelido, tipo assim, ela é a drag do povão, a fala com drag todo do mundo. povão. Não é só aquela drag, porque a gente tinha uma referência das meninas que vieram antes, que é aquela drag que chega, se monta no camarim, faz o show, volta pro camarim, se desmonta e o pessoal não tem esse contato. Eu não, eu Se toco, eu me joga. jogo no povo, tô lá beijando o povo, E fazendo uns contatos, conversando, tirando foto. Aí falou, ela é a drag do povão. é sobre isso, amei, amei. E como é que foi, assim, pra você chegar no Rio de Janeiro, né? Você é da Bahia, Sim. você nasceu na Bahia, se criou lá e veio pra cá, pro Rio de Janeiro, ainda novinha, né? Ah, E como é que foi isso, assim, tanto no sentido, né, tipo, chegar, de mudar de cidade, quanto começar na cena drag aqui no Rio de Janeiro? Você começou aqui? comecei aqui. Começou aqui. Eu vim de Feira de Santana da Bahia, do interior, né, da Bahia, Tudo. porque lá a gente não tinha tantas oportunidades. Eu vim, não vamos fazer a conta dos anos, mas tem um tempinho já, mais de 20 anos que eu vim lá do interior. E quando eu cheguei no Rio, na verdade, foi para fazer faculdade, que eu ganhei uma bolsa no Ai, que ProUni, tudo. 100%. Eu falei, vamos mudar para o Rio de Janeiro. Se jogou, né? Do nada me Olha, arrasou joguei. pra Uni. Atenção, a aula já vai começar. Adorada e querida por cariocas e turistas de todos os cantos, por causa da sua orla belíssima em meia-lua, do Copacabana Palace até o Pavãozinho e o Cantagalo, Copacabana funciona como um micro Rio de Janeiro também, sabe? Daquele jeito que parece um bairro de Zona Norte na Zona Sul, tipo a Madureira de Zona Sul, um caos daqueles que eu adoro. E estamos falando de muita gente mesmo, tá? Porque são aproximadamente 150 mil pessoas. Mais ou menos a população da ilha de São Tomé e Príncipe, na África, que é um país, tá? Aliás, tem um detalhe de Copacabana, que é o bairro mais kakura do Brasil. 1 a cada 3 moradores tem mais de 60 anos e é por isso que lá eu me sinto em casa. Um bairro conhecido como o cartão postal da cidade, está em filmes, músicas, livros, todos os cantos, principalmente conhecido pela sua orla, com um desenho muito particular, reproduzido em peças de vestuário, cama, mesa e banho. Aliás, uma informação, uma curiosidade. Vocês sabem como se chama essas pedrinhas portuguesas que fazem a decoração do calçadão de Copacabana lá em Portugal? Pedras. Lembra que eu disse do formato de meia-lua da praia de Copacabana? Assim como em mim, aquela beleza é artificial. É um aterro criado para ter aquele formato muito sedutor. E é também uma faixa de areia extensa
e bastante democrática. A gente aceita até hétero. Olha onde já se viu uma coisa dessa. Inclusive, é um lugar ideal para você encontrar o seu sugar daddy gringo. Não perca a sua oportunidade. Pegue o metrô. Aí eu comecei, na verdade, eu comecei a fazer drag e nem sabia que eu fazia drag, né? Eu me maquiava na loja que eu trabalhava, que era a loja de maquiagem, e ia pra festa. Porque trabalhar em shopping a gente sabe como é, né? A gente fica até mais tarde trabalhando, então não dava pra ir em casa e depois ir pra festa. Então eu já ia direto maquiada e começava a botar música de Beyoncé e falava, vai, performa aí pra gente. Aí depois falou assim, tu quer receber pelas essas coisas que tu faz? Eu falei, já claro, né? Já veio aqui fazer nada, então eu comecei a fazer drag assim. Então a minha vivência foi de começar mesmo a fazer drag, eu comecei sem saber. Ai, que Então, quando eu tudo. vi, depois que teve o boom de RuPaul e tudo mais, que aí que eu descobri que aquilo que eu fazia era drag, mas foi tipo meio que natural, aconteceu assim. Ai, que tudo. Nossa, né, realmente, né, tipo, você começou a fazer drag antes do boom do Antes do RuPaul. boom do E RuPaul. ter essa, tipo, É. percepção desse tempo, né, que interessante isso. É porque aqui no Rio a gente tem essa cultura, a gente tinha, na verdade, a cultura, nem as meninas que faziam drag se entendiam como esse termo, drag queen. Era transformista, tipo assim, eu falei, Sim. não, eu não sou, que nem elas são maravilhosas, não sei o que, faço aqui uma palhaçada. É, Aí tem uma... depois que eu entendi que isso era uma arte muito mais complexa do que só ir pra boate maquiada, botar uma peruca e tudo mais. Ah, aproveitando esse seu gancho aí, a gente pode falar agora sobre essa diferença, né? Tipo, você falou das transformistas, né? Sim. Porque como antes do RuPaul's Drag Race se popularizar, né, com o programa e, enfim, trazer esse termo drag, né, que é um termo americanizado, Isso. o Brasil já tinha pessoas que faziam Exatamente. arte transformista, né? Que é uma questão bem complexa da época e tinha um formato também, era mais dividido, mais formas de fazer. E com o RuPaul, isso foi um pouco mais popularizando e criando outras formas de fazer drag. Que, Sim. inclusive, é o que você está falando, né? Que a sua drag é uma versão diferente das drags daquela época. Justamente porque faz esse mix de cultura, essas brincadeiras. Sim. Você gosta muito também de trabalhar o humor. Inclusive, assistam a gata fazendo o show de talentos dela no Caravana das Drags. Ó! Conta pra gente como é que é. Como você vê nessa construção do seu trabalho, essa estética. Qual a Sim. estética da Ravenna? Como ela funciona e a principal diferença que você percebe é de quando você começou para hoje, se teve alguma consistência no seu trabalho, se teve muita transformação, muita mudança, ou se manteve. Eu não consigo definir a minha drag como estética, porque o que eu mais gosto da minha drag é justamente isso. Poder, cada dia, apresentar uma drag diferente, uma versão diferente da Ravenna. Então, eu sou, assim, sagitariana, não consigo me conformar em manter, tipo, só uma linha ali do que eu quero fazer. Então, acho que, ao longo da minha carreira, eu me diferenciei justamente por isso. Porque você pode ver a Ravenna um dia fazendo uma performance caricata, fazendo capoeira. Você pode ver um dia ela fazendo uma diva, porque a referência que a gente tinha antes era tipo assim, as meninas que já estão aí mais tempo, ou elas tinham um estilo que era impersonator, ou uma só era só mais caricata, ou só a fechado, diva. né? Eu não gosto de misturar tudo isso fazendo drag. E brincar Então, pra sobre. mim, eu visito todas essas categorias, a gente pode assim dizer, da arte drag, e gosto de botar isso na minha drag. Ah, meu amor, que tudo. Ela é versátil, Ela é sim. versátil. É versátil? Sim, em todos os Ih! sentidos. Aproveitando essa pergunta aqui. Amiga, eu queria saber da sua relação, da relação da sua drag, com a relação da pessoa que tá por trás da drag. Como é você no dia a dia? Quem é a Ravenna no dia a dia? Como ela se identifica? Como ela vive? E, enfim, quais são as principais transformações que a drag te proporcionou? Olha, essa é uma grande pergunta, porque a minha drag influenciou diretamente na minha vida mesmo, pessoal. Porque tem gente que consegue separar a drag da vida pessoal. A minha, eu acho que elas são interligadas. Porque foi inclusive nesse processo de fazer drag que eu me identifiquei como uma pessoa trans. Porque eu comecei a fazer drag e eu falei, não, isso não é um personagem que eu tô fazendo, é uma extensão do que eu já sou. Porque todo mundo fala, você é a mesma coisa, tipo, desmontada e desmontada. Tanto na personalidade, que tem gente, por exemplo, que quando tá desmontada é aquela pessoa tímida e tal. Eu não, drag e fora do drag, eu também continuo sendo a mesma personalidade. Eu acho que, na verdade, quando a gente tá em drag, eu particularmente, eu me sinto mais aquele empoderamento, tem tudo isso, a gente consegue aflorar mais, mas é uma coisa que já tá dentro de mim. Então é só, eu considero a minha drag como sendo uma
uma exposição do que eu tenho por dentro. Então não Ai, é um que tudo. personagem que eu crio. Que tudo, que tudo. E, assim, aproveitando esse assunto, né, eu queria voltar aqui um pouco no seu trabalho, porque eu conheci você através das produções que você faz na cena drag do Rio de Janeiro, não só como DJ, como em festa, em eventos e tudo mais. Eu conheci você lá no comecinho de que eu comecei a fazer drag. Na verdade, conheci antes mesmo de começar a fazer drag, foi quando eu realmente fiquei enlouquecida para começar a fazer drag, que foi na Queens, o concurso que você organizava junto com a Miami Pink. Beijo, Miami. E depois eu tive a oportunidade de participar lá, né? Foi inclusive a minha primeira performance solo de drag, lá no Drag Star. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas produções pro pessoal. A Queens, que infelizmente hoje não existe mais, Sim. e o Drag Star, que continua rolando aí no Teatro Rival. Eu acho que pra mim, quando eu comecei a fazer drag, eu vi que tinha, por exemplo, tinha poucas drags pretas no Rio de Janeiro, por exemplo. Então eu falei, a gente precisa de um espaço para poder, tipo, mais pessoas conseguirem fazer essa arte, porque não era uma coisa fácil e não tinha nenhum lugar que a gente podia ir e se sentir segura, montada. E na verdade, antes da Queens, eu já tinha uma festa que era do Dragse, que foi o primeiro concurso que a gente fez, na verdade. Aí depois a Miami e o Vino me convidaram para entrar na Queens. E a gente deu essa continuidade. E eu acho que é necessário a gente criar espaços, como eu falei, para a gente poder ter essa oportunidade de outras pessoas verem que é possível fazer, que existe um local para elas irem montadas. E aí criei o Queens junto com a Miami e depois veio o Drag Star, que a gente sentiu a necessidade de tirar a drag do espaço comum que a gente está acostumado, que é boate, da noite, e colocar para outras pessoas, e a gente levou para o teatro. Sim. Que aí deu uma cara completamente diferente. E eu acho que quando a gente levou para o teatro, eu consigo ver que as pessoas, quando observam a gente num teatro, acho que dá mais valor para a arte drag. Eles veem Sim. aquilo como arte. Sim. Entendeu? Porque na boate eles veem assim, é uma pessoa ali fazendo um show. Às vezes nem presta Mas acho que o atenção. palco, ele transforma a nossa arte e eleva um pouco. E a galera vai lá pra assistir os números que as pessoas fazem. E é interessante que vocês têm um slogan lá no Dragstar, que é pra drags de todo tempo de carreira. Isso. Né? Tipo, no caso, É. eu tava começando na primeira temporada que eu participei, e às vezes tem drags, sei lá, com já anos de carreira que vão participar, e todas competem juntas, Sim. em várias dinâmicas. E o legal disso é a troca, né, que a gente tem. A gente, dentro do camarim, Exato. ou convívio ali, você tem uma drag que tá começando, exatamente. Tem drag, por exemplo, nessa temporada, a gente tá na 7ª temporada agora. Tem drag nessa temporada que ela se montou a primeira vez no primeiro dia do Dragstar. E tem outras que já estão aí mais de 15 anos, convivendo junto ali, trocando dicas de peruca, de tudo, de maquiagem. Então isso é muito gostoso e é muito legal ter a oportunidade de ter esse convívio. Porque é isso também, né? São às vezes 10, 20, no começo, geralmente, principalmente da classificatórias, né? Que é o primeiro dia lá da temporada que elas chamam as drags seletivas pra participar do reality, né? Da competição lá que rola no Rival. E aí, assim, imagina 20 drags dentro de 2 camarins que tem nos bastidores do Teatro Rival. E é isso, né? Ou a gente se ajuda muito, ou a gente se atrapalha muito, mas funciona. A troca acontece de alguma forma ou de outra. É uma loucura e é muito interessante, porque eu, por exemplo, você falou, alguém que começou agora. Eu tomei coragem na Queens pra fazer. E aí, quando eu comecei, tava, sei lá, na última semana, e a Queens tinha acabado. Ia acabar logo na semana seguinte, no lugar que ela se apresentava, na Fosfobox. E eu não tive a oportunidade de participar da Queens. Também porque era em Copacabana, eu morava em Quintino, zona norte do Rio, sem condições de me montar e ir pra Copacabana, participar do rolê. Mas eu ia sempre assistir, enfim, sempre dava meu jeitinho de cair por lá. Mas no Dragstar eu falei, não, vou me jogar, e me joguei. Só que antes do Dragstar eu tive um experimento de ir lá pra Papagê montada. Eu falei, não, vou pra perto de casa primeiro, que se é pra aparecer feia, pelo menos apareço perto de casa. E aí depois eu fui aparecer feia no Dragstar, lá. E aí, tipo, foi isso muito de começar. Nossa, peguei algumas coisas da minha mãe, rasguei uns tecidos, botei umas flores, usei meu próprio cabelo e fiz a minha primeira performance, que foi o Agrotóxico, que eu fiz lá na seletiva do Dragstar. E, enfim, eu faço essa performance até hoje, vou reciclando. Mas é isso, a gente, quando pisa e a gente usa uma performance, a gente pode acrescentar, porque até a nossa drag já cresce. E a gente vai somando e vai mudando a E a gente vai incorporando, melhorando as coisas, vai ganhando experiência no caminho, né? Então, assim, foi muito importante pra mim esse processo dessa temporada. Eu participei dessa temporada, já nem lembro mais qual foi o ano, a edição. E aí eu cheguei na semifinal e, assim, foi incrível, me abriu várias portas. Nossa, já me chamaram pra festas, inclusive, pra eu
fazer festa de aniversário porque me viram drag star, sem Sim. noção. Então, tipo assim, é realmente um espaço de oportunidades ali pra quem tá começando muito importante, muito interessante. Você falar que é muito divertido, né? Sim. Aproveitando que a gente tá falando de competição, de reality, esse rolê todo, eu vou querer entrar agora na onde? Na caravana das drags, né? Eu quero saber Chegamos no tudo, busão. conta tudo, habla tudo. A gente quer saber de tudo que aconteceu, que rolou. Né? Principalmente porque você e a Amy eram lá nossas representantes pretas, além de vocês também tinha a Gaia, que era representante trans. E explica como era fazer parte dessa produção, como é que foi isso, porque, nossa, é a primeira grande produção que teve de reality show de drags no Sim, Brasil. Enfim, e apostaram tudo, dá pra ver que vocês estão incríveis, muitos cenários, muitas propostas, um ônibus maravilhoso e viajar ao Brasil Sim. fazendo arte drag. Como foi esse processo? Quanto tempo durou? O que aconteceu? E o que você tirou dessa experiência? Olha, o processo inteiro foi uma loucura. Primeiro que era uma primeira experiência, a gente não sabia nem como ia ser o programa, porque é a primeira versão do programa e a gente formato foi novo, logo né? de cara, assim, a gente sabe que o primeiro sempre pode acontecer de tudo. Então, mas eu falei assim, eu preciso, tipo assim, eu sou uma pessoa, como eu falei, inconformada com nunca tá bom pra mim. Então eu falei, eu preciso me jogar em outra realidade que eu já vivia, eu sou jurada do concurso, mas nunca me botei nessa posição de estar competindo. Então eu falei, eu preciso viver isso. E eu falei, chegou o convite, eu falei, vou participar. E eu acho que também o que eu mais gostei no Caravana é essa oportunidade de mostrar para o mundo como é a arte drag no Brasil. Porque a arte drag no Brasil, meu amor, a gente faz de um jeito completamente diferente. E eu aqui, essa mistura de baiana com carioca, tinha que estar lá para mostrar. E foi muito gostoso participar do Caravana, porque eu acho que a gente cresce a todo momento que a gente vive uma experiência em drag. E lá Sim. foi uma experiência bem intensa. Nossa, você dá pra ver Às vezes a gente vocês. acordava de madrugada para se maquiar. Antes do galo cantar, a gente já estava pronta para gravar. E Quem a vê close não vê loucura- corre, né? Exato, esse é o lema da gente, gente. E ainda tudo lá tá do lado, né? Você do nada tá maquiando, aparece Xuxa Meneghel Ai, meu Deus, e como é que era dentro da isso? sala pra gente conviver assim. Eu fingia assim, tipo assim, Finge minha amiga tá normalidade. aqui na sala comigo. Fingia assim, naturalidade, sempre assim, apenas não reage. Apenas não reage. E a loucura também, a Ícaro, que é um grande ícone também da nossa cena, estava lá com a gente. E eu acho que o mais gostoso também era a gente valorizar as categorias que a gente tem da arte Nossa, drag. sim, isso era muito. O bate-cabelo, principalmente, que foi criado no Brasil por Márcia Pantera, Márcia maravilhosa. Pantera, Nossa beijos, precursora. ícone. E está aí também por grandes nomes, temos aqui no Rio também grandes Até nomes. hoje. Andréia, Temos a Andréia que também vai participar da Andréia, temporada. conhecida como Helicóptero Brasileiro. Helicóptero brasileiro, ela vai falar um pouquinho sobre a técnica. Temos muitas meninas aí representando toda essa arte e acho que foi muito gostoso dessa experiência. E eu indico para todo mundo que faz drag ou que está começando também, se jogue, porque vale muito a pena, gente. É isso. E como é que foi jogar futebol montada lá no aterro do Flamengo? Quando a gente vai para um concurso drag, a gente espera que o primeiro desafio, eu já me preparei, né? O primeiro desafio vai ser se maquiar em 30 minutos, não sei o que lá. Não, a gente Não. pega a gente assim, a gente vai dar um passeio ali no ônibus. Primeiro que a gente já tava andando no ônibus, no sol do Rio de Janeiro, segurando a maquiagem. Aí do nada para o ônibus, assim, perto de um campo de futebol. Eu falei assim, não é possível, será? Aí do nada falaram assim, vocês vão jogar futebol. Eu, É não sobre acredito. isso, porque a drag brasileira não desiste nunca. A gente foi jogado assim, a todos os níveis, assim, pra gente aguentar realmente uma competição intensa. É sobre isso. Agora aquela pergunta que não quer calar. A Xuxa te amou ou não te amou? Olha, gente, eu vivo esse eterno meme da Narcisa. Até hoje eu não sei se a Xuxa me amou, se ela não me amou, mas eu espero que tenha amado. Xuxa, muito Beijo, feliz de Xu. ser uma paquita preta. Ah, meu amor, Muito dá obrigada licença. por validar isso. E é sobre isso, né, amiga? E você falou do bate-cabelo, eu até queria perguntar, porque eu achei polêmico o primeiro episódio ser justamente essa técnica. Gente, assim, porque sinceramente, é incrível, mas é uma Sim. técnica muito difícil. Muito As gatas difícil. que fazem, ó, elas ralam pra fazer acontecer. E todas tiveram que fazer isso no primeiro episódio. Como é que foi pra você? Você já sabia que ia acontecer isso em algum momento? Já foi brifado isso? Vocês não esperavam? Porque assim, o primeiro episódio, né, gente? É. Tipo, já bateu cabelo. E aí, como é que foi isso?
Quando a gente recebeu, né, o briefing, a gente já sabia as categorias que iam ter. Então a gente sabia que em algum momento ia ter. Só não sabíamos que ia ser no primeiro momento. Após jogar futebol, cada mais tranquilo do que ser um bate-cabelo. Então acho que eu já estava preparada para tudo e eu já fui lá pronta para o que desse e vier. Eu achava que, particularmente, o primeiro desafio devia ser um talento único, pra gente mostrar eu ali, também acho, ia ser entendeu? tudo. A habilidade de E cada sem eliminação, ó, E Xuxa sem e Ícaro, fica aí a dica pra eliminação, próxima temporada, entendeu? hein? Aí ia ser mais tranquilo. Agora, como foi de cara, logo um bate-cabelo, acho que foi já pesado, já pegou as gatas assim. Não, e foi muito triste ver a pobre da Eslováquia ser eliminada no Sim. primeiro episódio com o EAD de bate-cabelo que ela fez, né, gente? A Eslováquia, tipo assim, é uma drag incrível. Coisas que Incrível. tudo ela constrói, ela faz todo look, tudo. Ela é Dá muita muito pena, né? Porque, tipo, a gente não consegue ver mais da dela, pessoa. E, enfim, ficou ali pela estrada. Inclusive os memes na internet, o pessoal fazendo, né? O pessoal queria que a eliminação fosse o ônibus andando em movimento, vocês fossem jogadas pra fora. É cada ideia, menina. Eu fico assim, chocada. Gente, já basta ali o bilhete único no passar. Isso aí já é Gente, muita humilhação, eu gente. achei isso maravilhoso. Já basta Eu ia me botar o tremer bilhete no toda. ônibus e não Eu me ia conseguir tre- passar. Eu me tremo toda quando eu pego meu bilhete único universitário bloqueado, saldo disponível. Não lembra a Nossa. época que a gente ia pra faculdade, que É. passava o cartão e Não, falava assim, ai e- meu Deus, não tem saldo. Quando eu estudava em colégio público no estado, né, a gente tem 4 passagens pra passar no ônibus aqui no Rio. 2 pra ir, 2 pra voltar. Se tu mora longe da escola… E ainda tem um tempo, né? É, Entre uma pois é, passagem e já tem um outra. tempo. E aí o saldo passa, dá saldo disponível, você desce do ônibus, tem que pedir carona. Gente, Lá não dava nem pra pedir carona. Gente, Lá, não dava a pra pedir. Xuxa e Ícaro não dava, não. E elas largavam vocês no meio da estrada, tipo, vocês começavam no Rio de Janeiro e ia terminar lá em Belém. Se tu fosse eliminado em Salvador, tu ficava por lá mesmo e pegava um Uber pra casa. Ficava, nem falava com as outras, meu amor. Babado. Já guiava doida, não conseguia falar com ninguém e ia embora. Era Gente, isso. mas agora vamos falar dos bastidores, né? Porque, assim, uma das curiosidades que todo mundo tem é como fica a cabeça de vocês nos bastidores do programa. Porque, assim, né, a gente sabe que esses realities internacionais confinam a galera, confisca telefone e não sei o que, e prende. Eu ia ficar surtada. Gente, não tem condições, tô com ansiedade, eu tô aqui, ó. Não tem condições, entendeu? E aí, como é que funcionava isso pra vocês? Vocês foram quanto tempo gravando, inclusive? Foram 3 meses de gravação. 3 meses, 3 meses. Porque normalmente nos outros reality shows de drag que a gente conhecia, o processo era em média, tipo assim, 1 mês e meio. Só que a Uhum. caravana a gente tinha que percorrer as cidades do Brasil, então tem um tempo pra isso. Sim. Pra eles montarem, o circo era a lona e tal. Então a gente, tipo, tava vivendo assim, eu não sei nem dizer. É indescritível falar sobre isso, porque, tipo, a gente só viveu um dia Tá depois vivo. do outro. Acontece. É confirmação. Tem uns bichos aqui de Foi vez em quando intenso. aparecem. Aí a gente só tava vivendo e, tipo assim, eu fui preparada, eu achava que estava preparada. Mas aí o processo de confinamento, na primeira semana, que dá aquele baque assim, ui, perdi o celular. E a gente hoje em dia, né, a gente sabe que a gente Sim. é Você ficou sem celular? grudada, ficamos sem celular. Babado. A gente Mas é vocês grudado curtiam a com o celular. A cidade? gente só pegava o celular pra viajar pra outra cidade. Ah. A gente tinha que fazer um check-in ali do negócio Ah. e tal, passar. Mas durante o programa a gente não tinha nem consulta, nem nada. E foi a primeira agonia assim que a gente sentiu. Aí depois… Consulta você diz na internet pra ver coisas? Não referentes? podia Nada. fazer pesquisa na Ou tu vinha internet. pronto, ou não vinha pronto. É, querida. Tinha que já ir preparada pra tudo. Preparado. E fora também a loucura de estar numa competição, né? Que isso mexe com tudo da gente. Tipo, mexe com o nosso psicológico, nosso físico, tudo. Eu senti dores em lugares que eu nem sabia que eu sentia. Que era possível sentir. Eu amo Dor que no você, fio de cabelo. eu amo que você falou assim no episódio do stand-up. Do stand-up. No episódio do stand-up. Você falou assim, porque o D de drag é dor. É Gente, dor. eu captei aquela frase pra minha vida. É isso. O D de drag é dor, o R é de resistência, o A de amor pela arte e o G é de gay. Para com isso. Para enquanto é tempo. Pare. O Ravena, assim, e aproveitando. Você conseguia curtir as cidades? Vocês davam um Sim. rolezinho? Além de a gente dar um rolê num ônibus, porque não mostrou muito ali, mostrou rapidinho a gente andando em cima do ônibus pelas cidades, mas a gente andava em cima do ônibus pela cidade, dando um tchauzinho pro povo, assim. Tava Eu me vi, sentindo gente. quando você ganha, assim, antigamente, né, quando tinha a Fórmula 1, aí a pessoa ganhava lá e ia em cima do carro de bombeiro, assim, dando tchau. Me sentia assim, ó, dando tchau pra todo mundo, assim. Eu falei, caraca, eu sou muito artista. Era tudo. E como é que foi, tipo assim, vocês foram pra cidades que não só as capitais, foi cidade do interior, por Sim. exemplo.
Como é que era a recepção de vocês nesses lugares? Tanto que quando me perguntam o lugar que eu mais gostei, eu falo que é Diamantina. Diamantina. Porque era um ai, lugar que eu sim. nunca esperaria que eu ia um dia na minha vida. É uma cidade que tem uma história maravilhosa, né? A gente E viva sabe o aí. rococó brasileiro. E eu falei assim, gente, que maravilhoso estar vivendo isso, estar em drag aqui numa cidade do interior, que tipo assim, eu vim do interior, então a gente sabe que as coisas, principalmente a arte, funciona mais aqui nesses polos, que é Rio de Janeiro, São Paulo. E a gente ir pro interior foi assim, uma experiência bem diferente e gostosa. Que tudo, que tudo. Aproveitando esse momento do Caravana das Drags, tá falando sobre isso, e a gente tá falando sobre os bastidores, né? E, enfim, foi nítido o que aconteceu em relação a como você e a Amy se sentiram, né? Sendo as únicas pretas dentro do programa. Eu queria que você aproveitasse esse espaço e também ou, enfim, o que você quiser e puder falar sobre como você sentiu enquanto uma pessoa preta vendo, sei lá, um blackface acontecendo ali na cara de vocês. Eu acho que a gente acha que a gente está preparada para viver esses momentos, porque a partir do momento que a gente se entende quando a pessoa é preta e a gente vai estudando sobre isso, a gente vai estudando justamente para a gente estar preparada para receber alguns momentos que a gente sabe, a nossa sociedade é estruturalmente assim, racista, mas a gente nunca está preparada realmente. A gente acha que tá, mas não tá. E quando acontece, a gente não consegue nem reagir. Então, o que aconteceu lá é que a gente não conseguia, eu, por exemplo, não conseguia reagir. A Amy já conseguia verbalizar o que ela estava sentindo. Acho que eu cheguei num ponto assim fiquei neutralizada com o que estava Sim. acontecendo e não conseguia me expressar. Então isso me tomou, tipo assim, e eu que normalmente não costumo me abalar, ainda mais estando numa competição, mas eu fiquei realmente sem reação. Acho que eu não esperava passar por isso lá. E eu fui pro programa, né, com a intenção assim, não vou falar sobre isso, é um programa Não de vou TV, militar, gente, mas não dá não uma vou militar, oportunidade. mas não tem como, gente. Tem coisas que realmente não dá pra gente deixar passar. É difícil. Aproveita e explica pro pessoal de casa Não o dá que pra que é gente deixar blackface. passar em branco. Né? O que é blackface? Não dá pra deixar passar. Aproveita e explica pro pessoal de casa o que que é blackface. Gente, o blackface é aquele ato que já está lá embutido na sociedade há muito tempo, que era um ato de pintar a pele de preto para fazer chacota ou, né, fazer uma satirização das pessoas negras. E isso não é mais uma coisa que se faça hoje em dia. A gente já está cansado de ouvir falar por aí. Se você nunca ouviu falar sobre isso também, pesquise. Tem um Google aí, tem sobre. livros, tem muita coisa hoje em dia para a gente se informar. Eu acho que o ponto de partida é a gente entender como a gente pode viver em sociedade sem ferir as outras pessoas. Então, pesquisem. É sobre isso. E quando a gente ouvir também, né, uma pessoa Exato. falando onde nos incomoda, a gente também saber perceber o erro, né, pedir desculpa, Exato. conseguir. Eu vi que você conversou, inclusive, nos episódios aparece você conversando com a participante, falando como você se sentiu. Um pouco bem depois, assim, Sim. do que aconteceu ali, do que foi acontecendo, e depois ela foi desclassificada. Só que, assim, aproveitar também, não só, né, nem só sobre ela, mas sobre todas as pessoas que não entendem essa questão e essa problemática, eu queria que você falasse, assim, justamente isso, né, porque a gente que faz drag, a gente se joga nos personagens, a gente cria coisas, a gente se muda muito, a gente se transforma. E quais são os limites dessa transformação? Né? Porque a gente é drag, mas as transformações têm uns limites ali que ferem etnias, ferem, Exato. enfim, gêneros e ferem questões pessoais, assim. E aproveitar para falar um pouco sobre esses limites que a Sim. gente tem que impor no nosso trabalho. Eu acho que a gente, enquanto pessoa mesmo, nem só quanto drag, a gente tem que saber até onde a gente pode ir sem ultrapassar o limite. E hoje em dia a gente está aí, graças a Deus, tendo várias discussões sobre todos esses assuntos. Então acho que a gente, quanto artista drag, a gente tem o dever de pesquisar, não outras pessoas falarem pra gente, que às vezes é até chato a gente ter que ficar falando. Eu sou uma pessoa didática, gosto de conversar e tudo mais, mas às vezes é cansativo. Sim. Então acho que é o papel de cada um realmente ter esse cuidado de até onde a gente pode ir. A gente sabe que não pode fazer não pode fazer caracterização de povos indígenas, que é uma coisa, né, gente? Por aí
não podemos fazer um blackface. Tem várias coisas que tá aí sendo discutido. A gente perde tempo na internet fazendo nada, perde um tempo para pesquisar também. Cara, pesquisa sua referência, vai um pouco a fundo antes de fazer qualquer coisa. E a gente né? que é artista, a gente sempre passa uma mensagem enquanto a gente está em drag. Então, outras pessoas podem ver aquilo que a gente faz e falar, se ela faz, é ok. Tipo, é certo. E não, quando a gente fala que não é ok, a gente está passando essa mensagem também para outras pessoas. É sobre isso, arrasou, amiga. E eu queria até aproveitar e perguntar aqui sobre essa questão, né? Tipo, como você se relaciona com essas oportunidades que você dá, tanto para as drags nesse espaço que você cria, nessas festas, que você está falando disso, de puxar as outras, nos concursos que você organiza, enfim, nos seus trabalhos. Como você lida com essas oportunidades que você acolhe? Enfim, você é mãe drag de algumas drags. Sim. Fala um pouco sobre isso. Eu acho que é o que eu falei, tipo, eu gosto de dar oportunidade e também, tipo assim, ver a pessoa crescer. Eu fico feliz com o sucesso dos outros também, eu fico, tipo, empolgada ver uma pessoa crescendo. E, tipo, nos concursos eu sou mais torcedora do que jurada, tipo assim, eu gosto de estar ali junto, se precisar de alguma coisa, eu ensino. Claro que na correria do dia a dia não dá pra dar tanta atenção, mas o mínimo, assim, que é aquele acolhimento pra pessoa fazer, Sim. olha, tá legal, isso não foi segura. tão legal, então isso é uma ajuda que dá um crescimento pra pessoa enorme. Então, eu gosto muito de viver essa troca nas minhas relações e, principalmente, acho que a gente que é LGBT, a gente tem essa dificuldade de ter uma boa relação com família. E essa relação da nossa arte de construir famílias, eu acho muito importante porque a gente leva isso para a nossa vida pessoal. Então, acho que é o que fortalece a gente, essas famílias, essas relações que a gente cria através da nossa arte também. Tudo. Hashtag fala que eu te escuto. Exato. Olha pra aquela câmera e dá essa frase que você deu de puxar outra, fala sobre família, aproveita esse momento, manda o seu recado. Gente, é o seguinte, eu sou a Ravena Crioulo e o meu lema é: se você subiu, joga a corda e puxa a outra. Porque a gente tem essas relações que a gente sabe que quem é LGBTQIAPN+, tem umas relações difíceis, às vezes, com as famílias. E o mais importante é a gente criar a nossa família e ajudar umas às outras, porque a gente junta, a gente sabe que é mais forte. Hashtag ninguém solta a mão de ninguém. E é isso. Amiga, agora aproveitando, assim, eu queria saber como é que foi pra você, né? Vou mesclar aqui umas perguntinhas numa pergunta que eu acho que vão fazer sentido. Como foi pra você o processo da pandemia? Porque, inclusive, você gravou o programa, muito provavelmente, logo depois da pandemia, né? Ou no meio daquele processo ali. E, enfim, você trabalha com a noite já há bastante tempo. E a gente teve esse recesso, teve, enfim, a questão do contexto político que a gente estava vivendo, de saúde e tudo mais. Como foi pra você, no sentido financeiro, no sentido psicológico, no sentido pessoal e artístico? E como você vê hoje, no Rio de Janeiro, as oportunidades e o retorno financeiro que a Ravena propõe pra você? Financeiro ou pessoal também, tipo, vale muito a pena pra mim fazer o que eu faço, porque, enfim, é minha vida. Eu queria que você falasse um pouco desse processo para dizer como tá hoje pra você. Olha, na pandemia foi aquele momento crítico para todo mundo e principalmente acho que o setor que foi mais afetado realmente foi o setor artístico, porque a gente trabalha ali, não tem nada fixo, a gente se vira para ter realmente o dia a dia. Então eu me vi assim, sem chão, sem nada, quando a gente não podia trabalhar, não tinha o que fazer. Não tinha um outro viés. A gente teve que se reinventar, fazendo lives e tal. Foi quando eu descobri que tinha um sistema de lives de uma produção que era asiática e me convidaram para fazer parte, fazendo lives em drag. Então, na pandemia, eu me montei mais do que fora da pandemia. E rolou, porque eu ficava ali de madrugada. Foi onde eu aprendi a falar inglês, inclusive. Nossa, porque era mundial, então eu entrava e ficava lá, tipo assim, não tinha o que fazer dentro de casa. A cabeça já surtando. Então eu ficava lá online, tipo, de madrugada, o dia inteiro, conversando. Aí eu entrava nos chats, onde tinha o pessoal falando inglês também, e ficava escutando bastante e conversando. Fiz amizade com outras amigas que me ensinaram. Então o processo da pandemia, assim, no começo foi difícil, demorou um pouco até eu encontrar isso. Mas eu consegui me encontrar ali para não ficar parada. E depois da pandemia eu já tava, tipo assim, tirando de letra o que eu fazia, melhorei muito a maquiagem, maquiando todo dia. Nossa, bafônica, inclusive. E aí depois ficou mais fácil, então eu consegui até tocar meus projetos de uma forma melhor, me organizar financeiramente, como você falou. E para mim, assim, eu hoje em dia consigo me manter só trabalhando em drag. Antes eu trabalhava como maquiadora e
fazia drag também à noite. Hoje em dia eu só faço drag e consigo me manter. E pra mim é muito prazeroso poder ter essa oportunidade de trabalhar com o que eu gosto, fazer a minha arte e me sustentar, ainda sustentar minha família, que é Nossa, lá que do interior. tudo. Hoje eu trouxe até minha mãe pra morar comigo. Tipo assim, então pra Ah. mim a minha maior realização é justamente essa. Então a Ravena é autossustentável. Sim, a Ravena em drag também é empresária. É, ó, meu amor, dá licença. Que tudo, que tudo. Isso é muito bom, porque a gente. Às vezes tem muita gente reclamando também de, tipo, como a cena é muito difícil, né? E, tipo, você Sim. conseguiu atravessar todas essas diversidades e hoje em dia você consegue. É. Antes do programa mesmo, né? Você É. já tem essa E relação é com o difícil trabalho. mesmo, gente. É sobre. Não é fácil, não é, às vezes a gente recebe a oportunidade, mas a gente, para agarrar uma oportunidade e se manter, é muito difícil. Então não é sorte, não é muita luta mesmo. Eu, às vezes, passo uma semana inteira montada, de segunda a domingo. Que tudo. Então, ó, aproveitando aqui, eu vou voltar com uma pergunta que é sobre justamente esse processo que você teve no Caravana. Como você vê, né? O Brasil agora tá com esse boom de produções audiovisuais Sim. ligadas a drag queens. Como você vê as oportunidades? Como você vê as oportunidades que o programa, né? Os programas, na verdade, né? Assim, as Sim. produções audiovisuais podem proporcionar para as drags cariocas, para as drags brasileiras. Como você vê esse cenário? Eu acho que os programas, acho que ele pode levar a gente em lugares que a gente não imagina que a gente chegue. Literalmente, né? Exatamente, a caravana foi essa. Mas acho que eu, por exemplo, estou recebendo muita mensagem de mães, de família. Meu maior público, assim, eu te vi, não sei o que lá, você é linda, parece uma boneca, não sei o que lá. E a gente está atingindo pessoas e lugares assim que a gente não imagina como Que drag, tipo assim. incrível, que E a gente está incrível. realmente quebrando barreiras. Eu acho que o audiovisual tem esse poder de levar, e acho que, assim como no teatro que eu falei, as pessoas têm um olhar diferenciado quando vê no audiovisual uma drag montada. Eles já veem isso mais como arte, a gente sai daquele lado marginalizado da boate e tal, então a gente acho que o audiovisual e esses programas têm essa, Essas oportunidades desse protagonismo, exatamente, né? o protagonismo da gente conseguir entrar ali nas casas onde a gente não conseguia só trabalhando na noite. Então acho que sobre toda isso. oportunidade que a gente tiver de estar aí na TV, estarei. Amiga, agora chegou aquele momento que eu adoro, que é aquele momento das perguntas quadro do nosso programa, tá? Tá preparada? Tô preparada. Vem aí, rojão, hein? Hashtag Wikidrag. É Ih! drag! Como você define a arte drag brasileira? Ai, a melhor do mundo, gente, desculpa. E o que significa arte drag pra você? Arte drag pra mim significa salvação. Salvação, gente, bafônico. Não tenho paciência pra quem tá começando agora. Que dica, recado ou coió você daria pra quem tá começando a fazer drag agora? Olha, você que tá começando a fazer drag, não faça isso com a sua vida. Mentira. Ah, pare! Mentira, gente. Olha, se você quer começar a fazer drag, acho que a primeira dica que eu posso dar é você amar muito o que você faz. Porque é uma arte difícil de se fazer. A drag precisa saber costurar, fazer maquiagem, fazer figurino, ter noção de algumas coisas básicas. Então, assim, ame o que você faz e se você quer fazer isso, ame. Ame, gente. Ame ou odeie. É. Mas não faça drag sem amar. Sem amar, isso. Agora, relação com amor. Hashtag Muda Brasil. Qual desabafo, mensagem ou desejo você gostaria de fazer para a sociedade brasileira? Aproveita esse momento. Olha, sociedade brasileira, a gente precisa que vocês consumam mais o nosso trabalho. Tenham um coração aberto para a gente chegar aí dentro do seu coração com a nossa mensagem, que é o quê? Arte e amor. Yes, Queen. Tô apaixonada hoje, né? Bastante amor. Tá muito amorosa, mas ela é muito amável. Agora aquele momento, para de show que você não é a Xuxa. Que shade você gostaria de dar pra uma ou outras queridas que precisa baixar um pouquinho a bola e descer um pouquinho da nave? Olha, querida, a gente está no mesmo barco. Então, se você quiser empurrar outra, não adianta que vai vir a boia lá para salvar a outra. Então, para de close, vamos seguir junto ali, porque já é muito difícil o que a gente faz pra gente ficar se trombando, né? Até porque, querida. Ah, meu amor, ouvi o recado, né, gatas? Baixa um pouquinho a bola. E drag também é cultura, né, gente? Eu quero que a Ravena agora faça uma indicação de livro, filme, série, música, o que você quiser indicar para os nossos espectadores. Olha, eu gostaria muito de indicar uma série que eu tô vendo muito, assim. É uma série
que diz muito sobre mim, uma série colorida, glamurosa. Caravana das Drags. Amo, No não Prime conhecia. Video. Conheçam lá uma personagem maravilhosa chamada Ravenna Crioli. Que Olha, coincidência. ela é tudo, sabia? Eu amo essa personagem, sabia? Parece muito comigo, inclusive. Ih, olha a cara dela. E é assim, nesse clima de rodoviária, que a gente se despede dessa nossa caravana, drag do povo. Mama Rabs, amiga, tá com seu bilhete único aí na mão? Tô com bilhete. Meu Deus, eu perdi meu bilhete. Deixou na Fui mão. jogada do ônibus. Amiga, muito obrigada Obrigado, por meu topar amor, participar, foi um por abrir seu prazer. coração aqui com a gente. Foi incrível. Que honra te receber Foi muito aqui. bom, obrigada. Sucesso. Pra nós. É sobre isso aí. Aproveita esse momento, né? Deixa seu recado, suas redes sociais. Manda sua mensagem pro povo. Gente, espero que tenham gostado de mim. Meu nome é Ravenna Crioli. Have a nice life para todos vocês. Yes. Que é o meu bordão, que em inglês quer dizer Ravenna, tenha uma boa vida para você. E me sigam em todas as redes sociais, é @RavennaCrioli, RAVNACRE, olé. Ah, meu amor! Yes, Queen! E é isso, gente. Se você gostou do nosso programa, não deixa de se inscrever no nosso canal, curtir, comenta aqui, faz uma pergunta pra Ravenna que eu não fiz ainda. Quem sabe ela não responde, né, Eu gente? respondo. Ó, vai responder. Curte, comenta, compartilha. E se você não gostou? Poxa, se você não gostou, deixa sua indignação aqui no comentário. Quem sabe a gente não perde um tempinho te dando atenção, né? Xinga muito no Twitter. O importante, amiga, é engajar, não é Exato, mesmo? gente. E é isso, gente. Deixe sua avaliação com 5 estrelas lá no Spotify. E até a próxima. Bye, bye. Porque, amiga, o lema de hoje é: a drag brasileira não desiste nunca! Muito bom. Obrigada, amiga. Eu faço questão de bater o pé e dizer que eu sou drag. Porque Yes. se eu não fizer questão de bater o pé e dizer que eu sou drag, eu simplesmente vou estar entregando o conceito do que é drag nas mãos das pessoas que eu não quero que definam o que a gente faz, sabe? Pra mim, a diferença tá aí. Eu acho que toda drag é um artista visual, mas nem todo artista visual é uma drag.